Olá, turma, bom dia, tudo bem? Preparados para mais uma aula de História? Abram os livros de História a partir da página 217. Vamos estudar primeiro reinado e período regencial. O primeiro reinado se iniciou quando o Brasil ficou independente de Portugal, lá no dia 7 de setembro de 1822. No mesmo ano, Dom Pedro foi aclamado como o primeiro imperador do Brasil, e assim ficou conhecido como Dom Pedro I, e também nesse mesmo ano foi coroado. No ano seguinte, realizaram uma Assembleia Constituinte para poder criar uma Constituição para o Brasil. Essa Constituição ficou conhecida como Constituição da Mandioca, onde só teria direito ao voto quem possuía sua renda anual equivalente a 150 alqueires de farinha de mandioca. Essa Constituição fez a divisão dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Dom Pedro I, insatisfeito com algumas determinações, dissolveu a Assembleia Constituinte e constituiu o Conselho de Estado, que era integrado por 10 pessoas encarregadas de criar uma nova instituição. E assim surgiu a Constituição outorgada de 1824. Em 1824, surgiu a Confederação do Equador, por causa do descontentamento com a centralização política imposta por Dom Pedro I, presente na Constituição de 1824. A economia do primeiro reinado haviam crises. O Brasil comercializava produtos cujo preço de exportação estava a cair, tais como algodão, açúcar e tabaco. A comercialização do café, por sua vez, começava a se expandir. Contudo, o desenvolvimento do ouro preto, como era chamado, não foi suficiente para evitar a crise econômica dessa época. O fim do primeiro reinado foi com a abdicação de Dom Pedro I, e com todos os acontecimentos do período que consolidaram o descontentamento da população com o governo do imperador. Vendido pelos protestos em consequência da sua perda de popularidade, Dom Pedro I abdica do trono em favor do seu herdeiro, Dom Pedro II, que na época não podia governar, pois era apenas uma criança de 5 anos de idade. Então, a solução foi formar uma regência, até que Dom Pedro II atingisse a maioridade. E assim, então, começou o período regencial. O período regencial foi o período entre a abdicação de Dom Pedro I e a posse de Dom Pedro II no trono do Brasil, entre os anos de 1831 e 1840. E esse foi o resumo. Espero que tenham gostado. Fui!